Sou o professor Fernando Benevides e a gente começa essa videoresolução indo para a seção Organize as Ideias na página 53. O enunciado diz: com o objetivo de resgatar alguns conceitos e conhecimentos referentes ao período da Guerra Fria, responda às questões a seguir. A primeira questão, uma questão tirada do Exame Nacional do Ensino Médio, diz no enunciado: do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá também. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como, a divisão causada aí, pelo entender da questão, denominada pelo bloco ocidental da OTAN. Essa divisão ficou conhecida, a resposta correta é o item A, cortina de ferro, certo? A cortina de ferro é uma expressão empregada pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill para se referir aos países do leste europeu que aderiram ao socialismo e formaram uma espécie de escudo protetor da União Soviética em relação ao Ocidente. Certo? Então, primeira questão, a cortina de ferro, item A. Prosseguindo a nossa videoresolução, a gente vai agora, na mesma seção, a segunda questão, né, continuando de onde nós tínhamos parado. O enunciado diz assim: o fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 1980 e 1990 gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta, item A, aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Perfeitamente. Certo? Isso aí, de cara, a gente encontra a resposta correta dessa questão, item A, de avião. O fim das disputas entre Estados Unidos e União Soviética não significou também o fim dos conflitos armados. Tá? Eles persistiram, eles foram caracterizados pelas disputas regionais que envolveram questões nacionalistas, territoriais, religiosas, étnicas. Tá? O terrorismo internacional, alimentado por ideologias radicais, trouxe a insegurança a todos os países e povos, e isso aí configurou um contexto, um cenário dessa multipolaridade presente após o fim da Guerra Fria. O item B, o fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências, o que traduziu em maior estabilidade nos continentes europeu e asiático, que tinha sido palco da Guerra Fria. Como eu comentei anteriormente, isso não diminuiu, não significou o fim dos conflitos armados. Né? O fim da Guerra Fria não significou, consequentemente, o fim de conflitos armados ao redor do mundo. Tá? Então, o item B está errado. O item C diz assim: o desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela Organização das Nações Unidas com maior envolvimento de países emergentes. Errado. O desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela ONU, não faz sentido. Né? A ONU é uma instituição que tem como objetivo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, exatamente promover a paz, evitar novos conflitos. Item D de dado: a plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear como ameaça global, devido à crescente consciência política internacional acerca desse perigo. Na verdade, a década de 90, né, o aparecimento de casos de atentados terroristas, isso aumenta aí as rivalidades entre diferentes nações e, inclusive, alimenta também uma produção de armas, a possibilidade da eclosão de novos conflitos bélicos,
continua rondando, continua ameaçando o planeta mesmo após o fim da Guerra Fria. Certo? A gente continua com a nossa videoresolução, indo agora para a seção Conexões, na página 53, certo? No enunciado dessa seção diz assim: ocorrida em setembro de 1945, a Conferência de Potsdam, anteriormente estudada, definiu o futuro da Alemanha por conta da derrota na Segunda Guerra Mundial. Para retornar os principais pontos defendidos pelos aliados, faça as atividades a seguir. Né? A primeira questão aí da seção Conexões pergunta: a respeito da administração do território alemão, a Conferência de Potsdam determinou que a Alemanha seria administrada pelos líderes nazistas sobreviventes do conflito mundial. Errado. Os líderes nazistas que sobreviveram, eles responderam ao Tribunal de Nuremberg, né? A maior parte foi condenada e não se tornaram administradores, nem continuaram na posição de líderes. Item B. A administração do território alemão seria confiada à União Soviética, único país do bloco aliado que reunia condições para tal atribuição. Errado. A administração do território alemão foi dividida entre as principais potências aliadas. Né? A parte oriental da Alemanha ficou sob a administração da União Soviética, mas a parte ocidental foi dividida entre Inglaterra, França e Estados Unidos. Item C. O território alemão seria dividido em 4 zonas de ocupação aliada, sendo Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética responsáveis pela administração e vigilância do território alemão. Perfeito, item correto, conforme eu comentei anteriormente. Item D. Os países aliados ficaram responsáveis pela administração de Berlim. Os países aliados ficaram responsáveis apenas, tem um apenas aí no item D, apenas pela administração de Berlim. Errado. O território da Alemanha como um todo foi dividido em zonas de influência, em zonas administrativas dos diferentes países do grupo de aliados. Item E. A Alemanha seria anexada à França e administrada por um governo formado por integrantes da ONU. Errado. O território alemão foi dividido entre os países aliados. Então, resumindo a resolução, a explicação aqui da primeira questão, os 4 principais aliados, tá? Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, ou seja, os 4 principais vencedores da Segunda Guerra Mundial, se reuniram lá em Potsdam. Tá? Potsdam é um bairro de Berlim mais afastado, que foi menos atingido pelos ataques aéreos da Segunda Guerra Mundial. E nessa reunião foi decidido que o destino da Alemanha, né, após a rendição, após o fim da Segunda Guerra Mundial. E o objetivo era criar estratégias que impedissem que o nazismo voltasse ao poder e que a Alemanha se rearmasse. Né? Vale lembrar o exemplo da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada, né? Mas durante o período entre guerras passou por condições, passou por contextos que acabou levando a Alemanha a ser uma das principais responsáveis pela eclosão da chamada Segunda Guerra Mundial. Enfim, vamos agora para a segunda questão aqui na seção Conexões. A política aliada coordenada em relação à Alemanha desejava, item A, que a Alemanha não ameaçasse futuramente seus vizinhos com novos conflitos armados. O que eu expliquei agora há pouco, resolvendo a primeira questão. Justamente a ideia era controlar a Alemanha para evitar que o nazismo voltasse ao poder, para que evitasse que houvesse novos confrontos de grandes proporções. Tá? A segunda questão, item A, correto. Não tinha, a Conferência de Potsdam não tinha a intenção de escravizar o povo alemão, então o item B é errado. Destruir a Alemanha e o povo alemão, pelo contrário. A Alemanha recebeu auxílio, recebeu proteção e investimentos, tanto do lado do bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, como pelo bloco oriental, liderado pela União Soviética. Né? O Plano Marshall, o Tratado de Varsóvia, né? Todo esse contexto da Guerra Fria acabou levando a Alemanha a receber recursos, a receber condições de se reerguer, né? Mas logicamente dentro da influência, das devidas influências a que ela estava dominada, designada. Item D de dado. Impedir que a Alemanha, em um futuro próximo ou distante, voltasse a ter autonomia política, além de almejar a reconquista
da liberdade do povo alemão. Impedir que a Alemanha, em um futuro próximo ou distância, voltasse a ter autonomia política, não. Tá? Os grupos aliados eles tinham a pretensão de que futuramente a Alemanha voltasse a ter a autonomia política dela, mas naquele contexto específico de pós-Segunda Guerra, os aliados viram a necessidade dela ser controlada, dela ser administrada, né, para que o nazismo não voltasse, até porque as raízes nazistas da ideologia nazifascista foi muito forte na Alemanha, né? Tinha muitos seguidores, muitos adeptos dentro do território, e a ideologia podia ressurgir, podia renascer. Mas a ideia não era acabar de uma vez por todas com a Alemanha, não. Não só eles ajudaram, teve um auxílio estratégico, financeiro, né, para a reconstrução da Alemanha pós-guerra, como anos depois a Alemanha voltou a ser um país autônomo e soberano. Item realizar o extermínio do povo alemão. Né? Como já foi citado, não era esse o objetivo da Conferência de Potsdam. Bem, é isso, pessoal. Obrigado, bons estudos e até a próxima.